Fala, turma! Fernando Marques Trader falando aqui com vocês. Vamos lá para o racional de hoje, tá? Você já viu o financeiro aqui, deixei do lado, tá? Vamos lá falar o que que eu enxerguei no gráfico, o que que eu estava enxergando na hora das entradas e o que eu achei aqui do movimento de hoje. Bom, basicamente é preço ontem, no dia de ontem, tá? Vou até falar um pouco do resumo de ontem, depois que eu finalizar de hoje. Ontem o preço chegou nesse ponto aqui, tá? Que é a retração principal aqui do Infut, né? E fez deu venda praticamente o dia todo, né? Ele encerrou ali com venda e no 120 minutos ele formou ali um retângulo, né? Ficou preso na região. Hoje, na abertura, olha só que interessante. O preço, ontem e sexta-feira, né? Quarta, sexta e ontem, pode-se dizer que quinta-feira foi feriado, ó, ele ficou segurando nessa região aqui, ó, fazendo praticamente esse enorme retângulo. Então ele segurou uma vez, segurou duas vezes, segurou três vezes, que foi o dia de ontem. Não me atentei a isso, tá? Eu tava, a princípio, não que a gente opera com viés, mas eu tava com a ideia de vendas pela região ser uma região muito de oferta, né? Uma região vendedora, porque ele tá na retração principal ali do diário, que é o time frame maior. Então eu acreditava que de fato o preço pudesse ter mais vendas hoje, né? Mas na abertura ele já faz o padrão. Eu me atentei a esse padrão porque eu trabalho com estrutura, então isso é bom, né? É uma parte positiva do meu setup. É a estrutura, eu sempre olho e avalio as estruturas gráficas. Na abertura ele já formou aqui, ó, essa estrutura, né? Nessa zona forte de suporte. Porém eu não estava muito atento a isso, estava atento mais em questão das vendas nos pontos de retração, que foi onde eu cometi uns erros que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então aqui, basicamente, ele fez a estrutura de alta e já formou ali os padrões de defesa, que é o que eu utilizo em determinadas regiões, né? Mas em si eu estava de olho no que? Eu estava de olho em vendas, né? Pela região ser uma região forte, eu acreditava que pudesse ter vendas. Inclusive eu vendi aqui, ó. Eu vendi bem na retração ali de 61, que é uma simples fibo, tá? Para vocês verem aqui. Fiz uma venda exatamente nesse ponto e eu vi que ele não estava indo. Depois que eu vi que estava realmente na estrutura de alta, tendo defesa, eu saí na mão aqui, tá, pessoal? Né? E ele deu o meu padrão de compra aqui, nesse baita candle. Porém, ele tinha outro ponto de defesa, bem próximo, né? Na qual eu hesitei em comprar por esse motivo, que foi basicamente aqui, ó. Nesse outro ponto. Então a compra deu aqui e aqui já tinha um ponto de trava, que é o topo, um topo relevante ali também do dia de ontem, né? E aí eu fiquei meio, sei lá, meio confuso e o preço andando, fez um baita movimento. Aí ele deu esse outro sinal aqui de compra em cima da retração principal de todo o movimento de baixo, que era aqui. E aí eu comprei. Comprei aqui e cometi um erro, pessoal. Estava muito receoso hoje de operar, porque ele estava próximo do topo. Aí ele deu a compra, ele se desenvolveu, chegou lá em cima. Eu não consegui segurar essa compra, eu já decidi encerrar logo na hora. Eu comprei e já tirei, né? Pelo topo ali. E aqui foi meu erro. Comprei aqui, entrada rápida, já saí. Aqui em cima, eu fui meter o louco de comprar novamente, exatamente no ponto que eu me coloquei aqui no meu diário, tá aqui do lado. Não compre topo, jamais. E acabei comprando um topo, pessoal. Acabei comprando esse topo bem aqui, ó. Detalhe, buscando o alvo do time aqui de 5 minutos, que é essa barra ignorada. Bom, o gráfico tá desenhado. Aqui vocês falar agora é fácil, mas assim, na hora do momento eu acreditava que ele já iria buscar o alvo de 2 para 1. Eu fui mais alavancado por quê? Para o stop ficar coerente ao meu financeiro. Então eu entrei aqui com 4, 5 contratos, não me recordo agora, e ele foi e voltou e me estopou. Aí eu fiquei ali basicamente com R$300 negativo e marquei os outros pontos de defesa, que era acima da região de retração, que é exatamente aqui, ó. E entrei novamente com a mão mais cheia, tá, pessoal? Só que aqui eu fui mais cauteloso, buscando um alvo visível, né? O alvo que eu sempre busco ali, que tem que ser um alvo visível. Quero o quê? Esse topo, né? E o alvo, por confluência, estava dando basicamente ali, aqui
de 2 para 1, praticamente bem lá no topo, tá? Um pouquinho mais acima, minha entrada foi um pouquinho mais acima, foi nessa linha roxa aqui, ó. Basicamente estava dando 2 para 1, que foi meu ponto exato de saída, e eu finalizei o dia com R$72. Foi um dia difícil, pessoal, um dia mais complicado, na qual eu acabei cometendo esse erro, né? Já vou marcar aqui, ó, no caderninho de anotações aqui do diário, então, para corrigir, né? Que é assim que a gente vai evoluindo. E não consegui gravar a operação porque eu tô tendo uma certa dificuldade aqui em gravar, pessoal, em gravar e concentrar. Então eu prefiro concentrar no trabalho. Aí depois eu vou tentar fazer o quê? Eu vou nos próximos vídeos, tá? Acabei de pegar um editor aqui também de vídeo. Eu vou gravar as operações, deixar gravando e eu vou estar concentrado, não vou falar nada, vai ficar mudo. Vocês só vão ver o barulho da boleta, né? Se bater no alvo, no stop. E eu vou acelerar esses vídeos, né? Como a maioria dos traders que opera gráfico e faz postagem, né, no YouTube fazem. Então é o jeito mais correto aí, um jeito de vocês avaliar e juntamente comigo, né? Eu falando e mostrando ali o que é que eu tava enxergando na hora. Acho que vai ficar interessante a maneira que eu vou fazer. Então foi isso, tá? Com o meu capital na minha conta real, eu praticamente fiz a mesma entrada ali, cometi o erro que foi logo lá abaixo, foi aqui, ó, foi minha venda nesse ponto. Aí eu estopei na mão também e comprei ali meio que no scalper praticamente, e só foi isso, foi 3 tiros. Na minha mão aqui eu fui mais disciplinado aqui na questão de não entrar e já tomar a decisão ali de não operar mais, né? E fiquei focado só na mesa mid, que é a mesa que eu opero aqui. Bom, o racional foi esse, tá? Do dia de hoje. O dia de ontem eu não postei vídeo no canal, vou tentar falar aqui rapidamente pra vocês, tá? O que é que eu tava enxergando aqui ontem. Deixa eu colocar aqui, porque eu já até esqueci onde foram os pontos. Vou colocar aqui o chart trade, para ficar mais fácil aqui, mais didático pra vocês verem o que é que eu fiz no dia de ontem aqui, basicamente, tá? Tá, já lembrei. Ontem, o preço ele abriu aqui nessa região, né? Em cima lá daquele retângulo. E tava na região principal do diário lá de retração. Eu tava esperando o que então? Vendas. Como eu tava esperando venda hoje, que era basicamente já no movimento andado, então imagine ontem. E eu fiz o que? Eu vendi aqui, tá? Deixei o stop acima, que ele tinha feito aqui o padrão de barra ignorada também. Aí eu acabei estopando aqui, né? Ele estopou, ó. Em seguida, nos 5 minutos, ele fez a defesa da região, que foi a falha no rompimento do topo, e entrei aqui com a mão mais cheia, tá? Se eu não me engano, foi com 2 contratos, isso mesmo. E conduzi o alvo ali, uma parcial, saí, e depois eu conduzi o resto, e finalizei ali com 210, 200 e pouquinho, tá? Que foi umas entradas mais curtas, seguindo o preço, seguindo a tendência de baixa, tá? Aqui foi a última entrada que eu fiz, saí no fundo, ó. Aqui no minuto você consegue ver melhor. Ó, marquei o ponto de defesa, entrei, saída no fundo. Basicamente foi isso que eu fiz ontem. Saí positivo, a semana aí tá razoável, tá com quase R$300. Um pouquinho ali embaixo, mas foi isso que eu fiz, né? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi curto, tá? Um vídeo rápido, só informativo, falando pra vocês o que é que eu tava enxergando na região, o que é que eu tava enxergando em si, pra poder fazer as operações, né? E basicamente foi isso. Ele mudou a estrutura, eu sigo a estrutura. Quem me acompanha há mais tempo sabe que o meu setup de entradas é estrutura gráfica. Eu olho a estrutura do mercado, igual aqui, ó. Ele mudou a estrutura, tá na estrutura de alta, pontos de defesa com força. Mas como tinha travas logo acima, eu não quis entrar. Mas foi um ótimo trade, viu? Ele seguiu direto. Se tivesse seguido o conceito ali da região forte, zona de suporte, né? Forte, ó, na saída, fazendo um ombro, cabeça, ombro. E é isso. Só tem que... Uma coisa importante do dia de hoje é o que? Aprendizado. Aprendi bastante hoje aqui, vou anotar ali já os pontos principais que foi o erro, né? E os pontos positivos que poderia ter sido melhor, que era condução, enfim. A gente sempre vai crescendo no mercado, sempre vai absorvendo e vai melhorando. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Até amanhã. Falou!